havia separado um tópico pra gente trabalhar agora, tá? Então, continuando. Quando os pronomes, né, me, te, se, nós, vós, e a minha, tia, si, a nós e a vós, eles podem, na verdade, esses pronomes, eles podem atuar a hora como objeto direto e a hora como objeto indireto. Mas quando esses pronomes podem ser substituídos por um substantivo, não obrigatoriamente precedido de uma preposição, eles atuam como objeto direto. Vejamos. E aí eu dei 2 exemplos. Os elogios. Minha caneta tá muito fraca. Alegraram-me. Alegraram-me. Deixa eu substituir por outra enquanto isso. Alegraram-me. E os elogios alegraram a mim. Essas aspas que eu coloco na mesma direção, gente, quer dizer que eu tô repetindo a palavra. Em vez de eu escrever os elogios novamente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei as aspas, até poderia ter colocado aqui, tá? Mas é porque aqui, como é que tá? Alegraram-me, eu quis separar. Alegraram-me e alegraram a mim, tá? Mas isso aqui quer dizer que aqui nesse lugar tá escrito a mesma coisa, tá? Inclusive, quando for feita essa substituição, aqui no caso é só pra eu não ficar escrevendo. Claro que vocês não podem em textos, enfim. Por exemplo, numa redação vocês não podem fazer isso. Mas às vezes um exemplo no caderno, às vezes está copiando rápido, aconteceu alguma coisa, você pode fazer isso para indicar que está escrito a mesma coisa, tá? Mas percebam que eu estou respeitando o espaço, tá? Do os e de elogios, ok? Eu dei o mesmo espaço para continuar escrevendo. Eu não posso simplesmente colocar do lado, não. Tem que ocupar o mesmo espaço, tá? Mas voltando aqui. Bom, eu disse o seguinte, que alguns pronomes, tá? Me, te, se, nos, vós, a mim, a ti, si e assim sucessivamente. Esses pronomes, eles quando o verbo não pede uma preposição, de fato, né, ele pode ser substituído por um substantivo que não pede preposição, né, ou não obrigatoriamente precedido de uma preposição, eles funcionam como objeto indireto. E aí eu dei 2 exemplos. Os elogios alegraram-me e os elogios alegraram a mim. Bom, eu olho esse a mim e falo, preposição já é verbo transitivo indireto, isso aqui tá funcionando como... O a mim tá funcionando como objeto indireto. Calma. Eu disse o seguinte, que quando o pronome... Deixa eu tentar deixar só um pouquinho mais forte, para vocês enxergarem com mais facilidade. Os elogios alegraram-me. Certo? Bom, eu disse o seguinte, que quando eu puder substituir o pronome por um substantivo, de modo que ele não apresente preposição obrigatória, ele vai funcionar como objeto direto. Então, olha só. Os elogios alegraram-me. Os elogios alegraram a garota, por exemplo. Os elogios alegraram a mim. Aí esse a mim eu vou substituir por a garota também. Professora, esse a que tá vindo antes é preposição? Não, esse a é um artigo. Por quê? Porque ele vem antes de um substantivo, ok? Bom, então aqui, percebam que eu consigo substituir esses pronomes por um substantivo, né, acompanhado de um artigo. Então, na verdade, quando eu faço essa substituição e a gente não enxerga nessa substituição a ocorrência, a necessidade de uma preposição, esse pronome vai funcionar como objeto direto. Então, calma aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Objeto. Então, o me aqui tá funcionando como objeto direto e o a mim tá funcionando como objeto direto. Mas, professora, é só isso? Não, a gente tem que olhar para quem, gente? Para o verbo. Quem alegra, alegra alguém e não a alguém. Quem alegra, alegra alguém. Na minha pergunta não existe preposição. Então, o meu verbo vai ser um verbo transitivo e direto. Consequentemente, o meu complemento vai ser o meu objeto direto. A mesma coisa aqui, VTD, ok? E aqui o a mim vai ser objeto direto, como eu já havia colocado.
beleza? Então, voltando, só pra gente recapitular. Quando eu puder substituir o meu pronome por um substantivo e ele não vier antecedido de uma preposição obrigatória, né? Eu tenho o verbo transitivo direto também. Esse me aqui vai funcionar como objeto direto. E o a mim também vai funcionar como objeto direto. Deu para entender? Vamos lá. Constatamos que os pronomes em questão, me e a mim, me e mim, né? Porque o a é preposição, é só o mim. Me e mim podem ser substituídos por um substantivo, como por exemplo a garota. Tá? Os elogios alegraram a garota. Os elogios alegraram o rapaz. Os elogios alegraram Felipe, por exemplo. Quem alegra, alegra alguém. Alegra quem? Felipe, tá? Além disso, o verbo alegrar se classifica como transitivo direto, pois quem alegra, alegra alguém. Isso foi o que eu já havia falado. Então, esse tá no tópico, inclusive ele tá em negrito, ou seja, tá mais escuro, tá? Quando os pronomes, quando eles podem ser substituídos por um substantivo, a garota, por exemplo, não obrigatoriamente precedido de uma preposição, eles não vieram antecedidos de preposição obrigatória, atuam como objeto direto, ok? Como eu falei aqui, nesse caso aqui o me e o mim funcionaram como objetos diretos. No segundo pontinho aí, que também está em negrito, tá? No caso de serem substituíveis por um substantivo, então quando eles forem substituíveis, ou seja, eu posso substituir por um substantivo, obrigatoriamente precedido de uma preposição, ou seja, o verbo já está pedindo uma preposição, tá? Atuam como objeto indireto. Então, vou dar um exemplo aqui. Tô apagando, tá? Bom, vejamos. Vamos lá. A proposta interessa-me. E o segundo exemplo, só dar uma borrifada para você ajuda. Eu sei que tem que abrir a caneta, né, gente? Mas essa aqui eu não consigo abrir. Então eu tô fazendo assim mesmo pra ver se resolve o problema, assim, da cor. Só um minutinho pra gente tentar continuar aqui. Bom, eu disse a proposta interessa-me e a outra é a proposta interessa a mim. É o seguinte. O que foi que eu falei? No caso de eles serem substituíveis por um substantivo obrigatoriamente precedido de uma preposição, eles atuam como objeto indireto. Então, a proposta, o que interessa a alguém. Então, a proposta interessa-me, esse me aqui vai ser a garota, mas vai ser um a craseado. Esse acraseado significa a junção do a artigo com a preposição. Por quê? Ai, professora, pode ser substituído com dúvida, eu não sei se aquele a vem ou não com crase, enfim, é um assunto que também a gente não vai entrar agora não, tá? Acalmem-se. Mas eu digo o seguinte, ai, pode ser substituído por um substantivo. Eu não sei, professora, se está funcionando como objeto direto ou como objeto indireto. Então você vai olhar para o verbo. A chave de tudo é olhar para o verbo. Bom, a proposta interessa-me. O que interessa a alguém, ok? Se interessa a alguém, significa o quê? Que esse a aqui está funcionando como uma preposição e, consequentemente, o meu complemento precisa vir precedido de uma preposição. Então, esse me aqui vai funcionar como objeto indireto. E interessa a mim, esse a mim aqui está funcionando como objeto indireto. Percebam que os mesmos pronomes me e mim, tá? Eles
funcionaram tanto como objeto direto como objeto indireto. Outra coisa que é importante lembrar, salientar. Os dois funcionaram, ora como objeto direto, ora como objeto indireto. Assim como outros pronomes também podem funcionar. O que vai diferenciar isso é justamente o verbo, tá? Porque o primeiro verbo era alegrar. Quem alegra, alegra alguém, certo? Então esse alegra aí é verbo transitivo direto. Agora o interessa não. O que interessa a alguém. O a alguém já mostra que tem uma preposição aí e, consequentemente, um verbo transitivo indireto, tá? Então, eu coloquei... E aí eles podem ser substituíveis, né? Eles são substituíveis por substantivos. O outro foi a garota, sem ser com esse acento aqui, que é o acento grave, tá? E aqui é a mesma coisa. Ah, professora, então não vou fazer a substituição pelo substantivo, não. Tudo bem, mas o que eu preciso é que vocês analisem, olhem para o verbo e façam uma pergunta ao verbo. Porque aí vocês vão saber se aquele verbo está funcionando como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto. E, consequentemente, o meu pronome, ele vai funcionar ou como objeto direto ou como indireto. Tranquilo?